Queridos amigos, queridos irmãos, estudantes do Seminário Paulo Leivas Macalão, sou o pastor Jaime Júnior, estamos dando continuidade às nossas aulas do nosso seminário e agora com a matéria de Geografia Bíblica, uma matéria que trata de todo o contexto geográfico, onde ocorreram os principais eventos relatados na Bíblia Sagrada. É um estudo que com certeza vai te trazer muita edificação e ficamos felizes de você estar conosco. Nos acompanhe agora nesse início desse estudo, é a nossa primeira aula de Geografia Bíblica, e estudaremos alguns aspectos importantes do contexto geográfico ali da região do mundo bíblico. Geografia Bíblica é a parte da geografia geral que estuda o cenário humano e terreno da revelação divina, ou seja, é uma área da geografia que vai se ater especificamente às regiões citadas na Bíblia Sagrada, direta ou indiretamente. E por que é tão importante o estudo da geografia bíblica? Primeiro, porque vai nos permitir ter um conhecimento do contexto geográfico, das narrativas bíblicas, quando nós vamos entender os desertos, as cidades e as adversidades que eles passaram, terras férteis, mas terras improdutivas, secas. Nós vamos entender então todo o ambiente geográfico, o contexto que envolvia aquela narrativa e vai nos trazer uma compreensão mais aprimorada. E outra coisa extremamente importante com relação ao estudo da geografia é porque ela vai fortalecer a nossa fé, diante da comprovação de que os eventos, os dados descritos na Bíblia são fidedignos. Isso porque os adversários da Bíblia Sagrada, os adversários das Escrituras, procuram em tudo criticar e desacreditar tudo que está escrito na Bíblia, na sua maior parte. Mas a Bíblia, por ser um livro verdadeiro, ela tem uma preocupação, teve uma preocupação, ainda que sob a ação do Espírito Santo, de sempre trazer detalhes sobre o contexto que envolvia as narrativas. Ou seja, tem um contexto histórico, tem um contexto geográfico, tem contexto social, contexto cultural, e tudo isso pode ser comprovado tanto pela geografia, no sentido secular, que faz as suas pesquisas, temos a arqueologia, temos a história, que por fim irão comprovar, juntar e analisar e confrontar as informações da Bíblia com o contexto histórico, e a conclusão que chega é que estava realmente certo. Isso nos deixa com uma fé mais consistente de que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, não foi criada por homens, não se trata de uma lenda, não se trata de mito, mas é um relato fidedigno da história, da mão de Deus na história da humanidade. A fonte que nós vamos servir vai ser, na sua maioria, a própria Bíblia Sagrada, que já é rica em fontes, com relação a dados geográficos, históricos, sociais, mas também, em alguns casos, é recorrido também à arqueologia, geografia geral, para suplementar alguma informação. O mundo bíblico ele vai compreender, num sentido da região do oeste para o leste, desde a Espanha até a Pérsia. E no sentido norte-sul, nós vamos ter, então, desde o ponto que é a região mais ao norte da Ásia Menor, que fica ao sul do Mar Negro, até o extremo sul da Arábia Saudita, onde talvez ali seja a região que ficava a lendária terra de Ofir, daquele ouro tão famoso. E agora, para a gente entender mais um pouco de geografia bíblica, um ponto básico é nós entendermos um pouquinho sobre os pontos cardeais. Às vezes nós temos uma informação que determinada região fica norte, ao nordeste, ao sudeste de outra região, ou qualquer situação geográfica, e nós ficamos perdidos, não é verdade? Isso é compreensível, isso acontece muito com todos nós, mas eu queria só dar essa pequena passada para que você pudesse entender bem essa questão dos pontos cardeais. Nós temos, então, como todos vimos aí logo aí abaixo, a região norte-sul, à sua direita tem essa figura aí, região norte acima, região sul abaixo, o leste e o oeste.
Para que possamos entender bem, vamos supor, para que possamos nos localizar também em determinada região, se for necessário, é bom entendermos que, pela manhã, o Sol nasce sempre do leste para o oeste. Então, pela manhã, você estendendo a sua mão direita, o seu lado direito, vai ficar o Sol nascente. De frente para você vai ficar o norte, de trás para você o sul e na sua esquerda o oeste. Então, o que é bom entender dentro de um mapa é que em todo mapa, quando você estiver de posse, você estiver visualizando o mapa, uma região, a região norte fica em cima, a linguagem a grosso modo, né? A região norte fica em cima, o sul fica embaixo. O leste sempre ficará à direita de um mapa, ou que nós vamos chamar também de oriente. E o oeste sempre ficará à esquerda de um mapa, a que nós vamos chamar ocidente. Então isso vai facilitar um pouquinho. Quando você visualizar o mapa ou uma informação em que fala que determinada região está ao norte, sempre aí em cima, o sul sempre embaixo, o leste ou oriente sempre fica na direita e o oeste à esquerda. Você também tem aí logo abaixo a rosa dos ventos, né? Em que você vai ver o norte e sul, o nordeste, que fica entre o norte e o leste, e o sudeste, que fica entre o leste e o sul. O noroeste, como o nome sugere, a parte norte, né, oeste, o noroeste vai ficar entre o norte e o oeste, e o sudoeste entre o sul e o oeste. Isso é muito importante para você, para que você possa entender quando estiver de frente com o mapa, está certo? E começando agora sobre a topografia, né, da região do mundo bíblico, nós vamos começar com as montanhas. E temos como destaque aí algumas dessas montanhas aí que tem um relato bíblico muito forte, né? Começando com o Monte Arará, ou Ararat, né, que foi, todos nós sabemos que é onde, terminado o dilúvio, a arca de Noé pousou. Essa montanha fica lá na Turquia, numa região próxima da Armênia, próxima ali do Irã também. Se você olhar bem aqui no mapa, ela vai ficar bem longe da região de Israel, né? E o que dá para entender é que de lá o povoamento da terra começou novamente, já que a população já tinha sido dizimada e só sobrou os habitantes da arca, né? E dali eles desceram e vão repovoar a terra, provavelmente descendo até a região da Caldeia, né? Então, o Monte Ararat é muito importante no relato bíblico. E nós temos o segundo monte, que é o Monte Sinai ou Horebe. Essa terceira figura que você está vendo. E nós podemos observar que é uma região inóspita. Na verdade, o Monte Sinai não se trata de um monte só. Você está vendo aí uma cadeia de montanhas, né? E nós não sabemos exatamente qual delas foi o local que Moisés subiu para receber a lei. O que nós sabemos é o local que isso ocorreu, foi um local cercado de eventos sobrenaturais, como nunca houve na terra, e que o Senhor se manifestou ali com trovões, com relâmpagos, com fogo, com trevas, e a voz poderosa de Deus falando com Moisés e o povo ali que ficou no pé da montanha, né, muito assustado. E foi ali que Deus se comunicou com os homens, expressando a sua vontade, entregando as tábuas da lei. Depois nós vamos ter os Líbanos, né, que é uma cordilheira de montes, né, montes Líbanos, que correm paralela à costa oriental, né, então vai ficar assim perto do litoral, costa oriental do Mediterrâneo. Então, ali na costa oriental, chegando já na Palestina, e na parte ocidental da Síria, ao norte da Palestina. Temos o Monte Hermon, como você pode ver na foto aí, também coberto de gelo, é o Monte Hermon. Tem uma relevância muito grande para a história de Israel, para a economia de Israel, para a sobrevivência mesmo de Israel. Ele fica no limite sul da Síria e varia de 2.750 a 3.000
365 metros de altura. Característica desse monte, são muitas características que são boas, nós escrevemos aqui. A primeira é que ela é permanentemente coberta de gelo. Israel, já na sua parte mais ao sul, é uma região desértica, né, de clima desértico. E esse monte que fica no norte, permanentemente coberto de gelo, vai liberar, né, uma umidade, esse vento frio que vai amenizar a vida do povo de Israel. Por isso aí já dá para vermos a importância desse monte. Então ela é coberta permanentemente de gelo. E esse gelo, quando derrete, é que vai ajudar e vai favorecer a criação de alguns rios. Dentre eles, ele vai alimentar o famoso Rio Jordão. Devido à sua localização e altura, ele pode ser visto de várias regiões ali da Palestina, tanto do lado de Israel, como do lado do Líbano, do lado da Síria, lá do Mediterrâneo, ele pode ser visto. Ele está numa posição destacada. E nós temos aí o Monte Seir, que fica na Serra das Montanhas, que se encontram ali no sul de Israel, mais ali perto da região arábica, né? Localizada entre o sul do Mar Morto e ali perto do Golfo de Áqaba, com altitude a partir de 300 metros. É nessa região de Seir que ficaram os moradores de Esaú, irmão de Jacó, e que também se tornaram grandes inimigos de Israel. E agora, com relação aos rios, temos 4 rios muito importantes que são relacionados no mundo bíblico. O primeiro vai ser o rio Nilo, né? Nós vamos ter essa história já no Egito, porque esse rio pertence lá ao continente africano. Ele corre da região da África do Sul para o norte, num percurso de 6.500 quilômetros, até chegar lá no Egito. E quando ele vai chegar no Egito, que ele vai desaguar no Mediterrâneo, nós vamos encontrar ali o que nós vamos chamar de estuário, o delta do Nilo, que na verdade, você está vendo aí, é uma forma de triângulo em que ele desmembra em 3 grandes braços para depois ali ele desaguar no rio. Então, esse estuário tem cerca de 250 quilômetros de largura, que torna a região muito fértil, denominada Delta do Nilo. Esse rio é o número 1 da África e o segundo maior do mundo. Temos também o rio Eufrates, já descrito já desde o livro de Gênesis, né, na criação, que é um grande rio que atravessa a Babilônia. E temos o rio Tigre ou Hiddekel, que se junta ao Eufrates a cerca de 160 quilômetros aproximadamente, né, antes de chegar no Golfo Pérsico. Temos o rio Jordão. Esse rio é muito importante para Israel. Você está vendo aí à sua direita, ele cruza toda a região da Palestina. Ele nasce lá no Monte Hermon, né, que nós já falamos anteriormente, e ele vai descendo até desaguar por completo no Mar Morto. O nome já é Mar Morto, exatamente porque desagou lá, acabou a água, agora vai só evaporar, né? Algumas curiosidades com relação a esse rio. Ele percorre 340 quilômetros, atravessando o Lago de Merom, lá no começo, no norte, depois o Mar da Galileia, e é o único rio do mundo cujo leito está abaixo do nível do mar. A depressão, né, esse fato de estar abaixo é uma depressão, essa depressão começa com 3 quilômetros ao sul da água de Merom e chega a 426 metros no Mar Morto, cuja profundidade do mar é de 400 metros. Se nós formos somar os 426 metros de depressão, mais a profundidade do Mar Morto, que é de 400 metros, então ele vai formar então a maior depressão aqui da face da Terra. Isso com um total de 823 metros, né, se tornando assim a mais profunda depressão do globo terrestre.
E aí você fica com alguns eventos que aconteceram nesse importante rio, que é o Rio Jordão. Temos aí a cura de Naamã, temos a travessia de Elias e Eliseu, que passaram ali, o rio secou para que eles passassem. O povo de Israel também, aquele rio, na época de Josué, ficou seco para que o povo passasse. Ali aconteceu o milagre do machado que flutuou, a seleção dos 300 guerreiros de Gideão, e a separação das águas ali, e ali a questão do batismo de Jesus, um dos eventos mais célebres que aconteceram ali no Rio. Estudamos agora com relação aos desertos daquela região. Nós já sabemos que toda aquela região do Oriente Médio, que envia a Arábia Saudita e outras regiões ali, são áreas ocupadas por, grandes áreas são ocupadas por regiões desérticas. Mas é importante nós sabermos que quando se fala em deserto, há uma diversidade de desertos e o povo judeu, o povo da Palestina, tem três principais designações quando se trata de deserto. A primeira designação que nós vamos ver são os desertos Yeshimon, que nós vamos ter como aquele deserto absoluto, como você está vendo abaixo ali, recoberto de areia, inóspito, e não há condições de sobrevivência nessa região. Temos um segundo grupo de região desértica, que nós vamos chamar de Herabô, que foram regiões que, por passarem por devastações, guerras, tragédias, acabaram se tornando em deserto. Como exemplo, nós vamos ter ali aquela região do Iraque, né? Ali onde está a Babilônia. A Babilônia era um lugar próspero, um dos maiores lugares do mundo, dos lugares mais fantásticos do mundo. E ali na Babilônia era a sede do Império Babilônico, mas havia um vaticínio, um juízo de Deus contra a Babilônia, em que aquele lugar tão próspero haveria de se tornar em uma região desértica e inóspita. Então, Babilônia, que até então tinha milhares de habitantes, até hoje, depois da sua devastação, nunca mais foi habitada. Então, nesse segundo grupo, que é o Herabô, são regiões desérticas, fruto de destruições, de devastações. E temos o terceiro grupo de deserto, que é o Midbar ou Arabá. São regiões de deserto, mas com grandes possibilidades de vida animal, de sobrevivência, também pelo fato de que também ocorrem períodos de chuva naquela região. E ali, então, em decorrência da chuva, mesmo que não seja tão assim efetiva em grande quantidade, mas permite haver campos. Inclusive, foi nessa região que Israel passou e permaneceu por muito tempo durante a sua peregrinação. Com relação às cidades do mundo antigo, a concepção de cidades do mundo antigo é totalmente diferente do que nós temos hoje. As cidades do mundo antigo, elas tinham alguns padrões importantes até para a sua proteção. Ao contrário das nossas cidades, aquelas cidades eram cercadas por muros, muros altos, ou um muro que às vezes não fossem tão altos, mas a altura do muro que protege a cidade vai variar de acordo com a importância da cidade. Então, todas as cidades, as mais importantes, né, tinham seus muros, tinham ali as suas vigias, onde ficavam sentinelas, né, aquelas torres, onde ficavam sentinelas para poder avistar a vinda, a presença de algum exército invasor. Então, quase todas as cidades, as mais importantes, eram cercadas por muros. Esses muros, né, com as suas sentinelas, do seu lado interno é que nós vamos encontrar as cidades. As cidades daquela época também eram bem diferentes das cidades que nós conhecemos. Eram locais totalmente sem planejamento, e o que destacava mais nessas cidades, dentro dos muros, protegida, né, seria a questão do palácio, e todas tinham o palácio, mais ou menos na área central da região murada, também um templo. Mesmo as regiões pagãs tinham um grande templo para adoração. São destaques que tinha. Uma coisa muito importante é que nós sabemos que o saneamento, infraestrutura,
era praticamente inexistente naquela época. Então, era comum a céu aberto ali, os dejetos correndo, os lixos estando ali também, e somando ao fato de que a região era muito quente, isso favorecia as doenças. As casas, as cidades, as vielas, então, eram escuras também. Claro que tinha iluminações, né, com tochas de fogo em algumas vias, em algumas regiões e nas próprias casas também. Mas era um ambiente que para nós seria muito difícil nós concebermos diante do fato de que hoje nós temos luz elétrica, temos saneamento, temos esgotos. Então, pela foto aí dá para você perceber como eram dispostas as ruas daquelas cidades muradas. Passamos agora a ver as principais cidades fora da Palestina, que tiveram uma grande expressão no contexto ali dos relatos bíblicos. A primeira que nós vamos ver aqui é a cidade de Ur, situada no sul da Babilônia ou Caldeia, no Iraque, cidade do patriarca Abraão. Ela era um centro comercial, industrial, agrícola de grande importância, mas também era um centro cultural. Descobertas arqueológicas acharam ali livros, né? Que não é como o livro que nós temos hoje. Naquela época a escrita era pictográfica, escrita em tipo umas pontas de lança em placas de barro, né? Depois eles secavam e ali ficavam os relatos. Mas de qualquer forma era a cultura, né? Era a forma de escrita da época e foram achadas muitas placas dessas, né? Nós temos aí também a cidade de Nínive, que era a capital do Império da Assíria, que todos nós sabemos aí da missão de Jonas para ir em Nínive pregar, e ele com muita resistência não quis ir, mas por fim, na primeira vez, diante da pregação de Jonas, ela se arrependeu, mas o Senhor viu que no passado tempo elas voltaram às suas práticas. Então Deus permitiu que em 612 a.C., Babilônia tomasse a cidade de Nínive. Temos a cidade de Damasco, capital da Síria, que é a cidade viva mais antiga da terra e que é uma grande inimiga de Israel, tanto na atualidade como no passado, sempre foi uma grande inimiga de Israel. Temos a Babilônia, capital do Império Caldeu e sede de um dos maiores impérios da antiguidade. Segundo o historiador grego Heródoto, as muralhas dessa cidade era dupla, de 112 metros de altura, 28 metros de largura, para que as carruagens pudessem andar, né, por cima dela, e havia uma extensão de 96 quilômetros, com 250 torres e 100 portões de cobre. Segundo o relato de Gênesis capítulo 10, versículo 10, e confrontando outros dados, Nimrod foi o criador dessa cidade de Babilônia, que acabou se tornando símbolo de inimizade contra Deus, pelas suas feitiçarias, pela sua rebelião, pela sua obstinação. Temos a cidade de Harã, que é a cidade onde permaneceu Tera, pai de Abrão, quando eles deixaram Ur dos caldeus. Jerusalém, que se tornou a capital de Israel, até, né, principalmente nos dias dos reis de Israel, e até nos dias, né, do Novo Testamento. E claro que hoje também Jerusalém ainda é considerada pelos judeus a capital de Israel, mas não é reconhecido pela maioria das nações. Depois nós comentaremos mais algo sobre Jerusalém. Temos a cidade de Tiro, que é uma cidade antiga, de importância, que fica na Fenícia, né? E atualmente o nome dessa cidade se chama Sur. Temos a cidade de Sidom, que também é uma cidade fenícia, muito citada na Bíblia. Ela foi destruída várias vezes e depois reconstruída, e o seu nome é Saíde. A cidade de Éfeso, já no Novo Testamento, é a cidade mais importante da costa ocidental da Ásia. Paulo ficou ali 2 anos. E temos, por fim, a cidade de Roma, que está edificada sobre 7 montes, fundada ali, né, sobre 7 montes, e fundada e
como capital do Império Romano. Então, não só a questão política, né? É claro que ela foi a capital política do Império Romano por muito tempo, mas também capital religiosa. Por muitos anos, nós vimos ali que enquanto o Império Romano estava de pé, era o centro religioso da cristandade. Então, essas são as principais cidades em que nós fizemos esse pequeno comentário. Temos aí, nesse sentido, agora uma atenção especial à Palestina. Nós vimos agora, há pouco atrás, algumas cidades, né, que não viviam no contexto da Palestina, com exceção de Israel, de Jerusalém, Tiro e Sidom principalmente, né? Mas agora vamos aí dar uma pequena atenção à região da Palestina. Você pode ver que do lado leste, do lado oeste da Palestina, você vai ver o Mar Mediterrâneo, lembrando que o que fica a oeste é ocidente, né? A sua esquerda, o que fica a leste é a sua direita. Então, a oeste da Palestina, você vai ver o Mar Mediterrâneo, ela era banhada pelo Mar Mediterrâneo, e nós temos algumas curiosidades muito importantes. Primeiro, essa terra tem vários nomes. Terra da promessa, terra prometida, terra de Judá, terra da Judéia, né? Inclusive o nome Palestina deriva-se do termo Filístia, que foi uma região habitada por muito tempo pelos poderosos filisteus, que desafiaram e trouxeram tanto sofrimento ao povo judeu. E nos dias de Jesus, um pouquinho depois, até da destruição de Israel, novamente ele passou a ser designado como Palestina pela liderança do Império Romano, justamente na tentativa de apagar a memória de Israel daquela região. E Palestina vem do termo Filístia, né? A localização dela está num local extremamente importante e bem estratégico. Quem chegasse ali para a região da Palestina, ele vai poder ter acesso a várias regiões ali do Oriente Médio. Então, ele acabava sendo um corredor de entrada e de passagem para várias regiões. Ao sul estava o Egito, ao norte estava a Fenícia, estava também a Síria. Então, a pessoa, quando adentrasse por essa região, ela tinha acesso a grandes regiões, importantes regiões. A superfície dela, nós vamos ver aí, que o território variava no decorrer dos tempos em função de conquista. Por exemplo, quando Davi era o rei, o tamanho dessa região aumentou muito, porque Davi ganhou e conquistou, inclusive, que nós chamamos de Síria e outras regiões, e o mapa da Palestina, o mapa de Israel, ampliou bastante. Mas depois da morte de Davi, em que ele foi sucedido por Salomão e os demais filhos de Salomão que o sucederam, devido à desobediência e à falta de poder militar, a região se encolheu bastante. Por fim, essa região foi desmembrada em dois, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte passou a se chamar Israel, com 10 tribos, e o Reino do Sul passou a se chamar Judá, com 2 tribos, né? Essa topografia dessa região da Palestina ela é dividida em 4 seções longitudinais. Você pegando do norte ao sul, cortando aí em 4 regiões, nós vamos ver. Primeiro, ela vai ter uma planície, um lugar plano, que fica próximo à costa do Mar Mediterrâneo. Depois dessa faixa de planície, nós vamos ter uma elevação que vai ser uma região montanhosa. Depois dessa região montanhosa, ela desce para formar o Vale do Jordão e depois nós vamos ter o Planalto Oriental. Depois vamos dar mais um detalhamento com relação a esse relevo. Estudando então inicialmente as regiões de planície, você lembra que nós falamos anteriormente que quando se vem da costa do Mar Mediterrâneo, que chegamos à Palestina, nós vamos encontrar as planícies, depois nós vamos ter uma cadeia montanhosa, depois dessa cadeia montanhosa haverá uma descida para formar o Vale do Jordão, e depois nós vamos ter uma região de planalto.
Estudando então essa região de planície, o que seria uma planície? A planície é uma categoria de relevo relativamente recente com relação ao contexto geral do globo terrestre e que localiza em regiões de baixas altitudes, é pouco acidentada e geralmente são localizadas próximo do nível do mar. Então, quando chegamos na região da Palestina, vai ver primeiro uma região de planície, né? Com relação a essas planícies, vamos ver aqui as principais planícies que encontramos na região da Palestina. A primeira é a planície do Acre, que se estende da costa da Palestina, ali no sul da Fenícia, até o Monte Carmelo. Temos a planície de Saron, que fica entre o Monte Carmelo e a cidade de Jope, que era um porto, né? E ali ela era muito conhecida pelos famosos lírios e outras variedades de flores. Temos a planície da Filístia, que era a região onde habitavam os filisteus, mais ou menos ali no sudoeste da região de Israel. Temos a planície de Cefelá, que fica entre a Filístia e as montanhas de Judá. E temos a planície de Jezreel. Essa planície também chamada de Esdraelon, ou também chamada de Armagedon. E isso há uma importância muito grande essa região. Vamos ver aqui alguns dados com relação a essa planície. Ela fica na confluência de 3 vales, do qual a parte central é o vale de Jezreel. Temos a planície de Jezreel e o vale de Jezreel. Essa planície fica num local extremamente importante, porque é através dela que se dá as vias de comunicação. Vindo do Mediterrâneo, se dá as vias de comunicação que dá acesso às várias outras regiões ali da Palestina, que por fim também vai dar acesso às demais regiões ali da Síria, da Arábia, da Fenícia. E o que para nós é importante, justamente por causa desse relevo, dessa situação geográfica, é que essa planície ela foi local de muitas guerras. Muitas guerras são citadas ali, nós vamos ver em alguns relatos bíblicos ali, justamente por causa da sua importância estratégica. Inclusive, ela tem um nome profético, né, de Armagedon, desse monte do Megido, nessa área que está profetizado no livro de Apocalipse, a grande guerra final entre Deus e as forças de Satanás. As forças de Satanás vão estar representadas pelo exército do anticristo. Nós vamos ver isso no capítulo 16 de Apocalipse, em que todas as nações vão se reunir para destruir e assolar Israel. Essa grande guerra está profetizada não só no livro de Apocalipse, nós vamos ver em Sofonias, vamos ver também em Zacarias, vamos ver em outras passagens das Escrituras o próprio Deus criando uma situação em que todas as nações estarão ali, num confronto entre Deus e essas nações. Elas vão ser convocadas para destruir Israel, ou seja, para destruir o povo de Deus. E o que nós sabemos ali é que vai ser uma guerra de grande destruição e que, por fim, apesar da destruição que ela vai trazer sobre o povo de Deus, ela não vai destruir o povo de Deus. Antes haverá a intervenção sobrenatural de Jesus Cristo, prevista ali no livro de Zacarias, em que o Senhor descerá para pelejar pelo seu povo. Então ali o anticristo e a besta, né, o falso profeta, vão ser lançados vivos no lago de fogo. E ali o Senhor, com o sopro da sua boca, com a palavra da sua boca, fará com que morram todos os milhões de homens e ali de soldados que foram ali para destruir Israel. E com essa grande destruição será dado início a um novo ciclo de profecias, né, em que será dado o milênio, em que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo estará reinando novamente por um período de 1000 anos, não mais aquele sofredor, mas o ressuscitado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para Israel afluirão todas as nações para adorar a Deus. Então, essa região de Armagedon, de Megido, é muito importante porque ela tem um caráter profético muito forte.
E agora nós vamos estudar os vales. Você lembra que nós citamos que com relação à topografia de Israel, nós vimos que na costa mediterrânea, ali na costa de Israel com o Mediterrâneo, começa com uma planície, uma região de planície, depois uma cadeia montanhosa, depois desce, que vai ser os vales, né? uma forte depressão, que são os vales, e depois sobe novamente para a região de Planalto. Essa depressão que tem logo depois ali da cadeia montanhosa, onde tem os vales, né? O vale da região da Palestina. Esses vales eles vão cortar a Palestina desde lá do norte, da região do Hermon, e vai cruzar até chegar ali no Mar Morto, né? Um vale é uma depressão, ou planície entre montes, ou no sopé de um monte. Ali você vai encontrar várzea ou planície à beira de um rio. Um vale é uma longa depressão na superfície da terra. Normalmente os vales ficam entre uma série de colinas ou montanhas. Vamos ver aqui alguns dos principais vales. Nós vamos ter o Vale do Jordão, que é aquela região que corta toda a Palestina do norte para o sul, vai acabar ali naquela região do Mar Morto, né? Esse vale ele começa com aproximadamente 100 metros de largura na sua região norte, quando chega na altura ali da região de Jericó, ele tem um prolongamento para 15 quilômetros de largura, mas depois ele se estreita novamente até chegar na região de Mar Morto. Se fôssemos seguir uma linha reta, ele teria mais ou menos 215 quilômetros de extensão. É o vale que chega à maior profundidade da Terra, a maior depressão da Terra, a 426 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Temos um outro vale, que é o Vale de Jezreel. Não confundir com a planície de Jezreel, que nós comentamos agora há pouco. Depois nós temos o Vale de Acor, que é onde aconteceu ali o apedrejamento de Acã, né? Temos o Vale de Aijalon, a 24 quilômetros a noroeste de Jerusalém, onde ocorreu aquela célebre batalha de Josué, em que ele orou para que o sol parasse, né? E o sol parou sobre o Gabaon e a lua sobre o Vale de Aijalon. E temos aí o Vale de Escol, muito conhecido na Bíblia, que foi aquela região onde os 12 espias, né, percorrendo a terra que eles haveriam de invadir e tomar como propriedade a terra prometida, nessa região do Vale de Escol, que é um lugar extremamente fértil até os dias de hoje, eles encontraram cachos de uva tão grandes que tiveram que ser 2 homens para poder carregá-los. Depois nós temos aí o Vale de Sidim, que se acredita que é a região onde se encontra hoje a região onde era a região de Sodoma e Gomorra, né, que está hoje ali onde é o vale, a região do Mar Morto. E tem o Vale de Siquém, né, que é onde Jesus ali encontrou com a mulher samaritana, né? Nós falamos sobre os vales, agora vamos falar sobre os montes, né? Vamos elevar os montes da Palestina. Os montes da Palestina se localizam no contexto dos planaltos central e oriental da região da Palestina. Voltando um pouquinho, nós lembramos então que com relação à topografia de Israel, ela é uma área de planície, quando vem do mar, na costa, depois ela tem uma elevação, que vai ser ali aquela cadeia de montanhas, né? Depois ela vai ter uma depressão, que é o Vale do Jordão, depois ela sobe novamente para essa região de Planalto. E o Planalto nada mais é do que por planícies que estão no alto dos montes, né? Uma superfície elevada, com poucas ondulações. Então, nesse contexto, nós temos aí os montes de Naftalim, que nós vamos encontrar o Monte Atim, o Monte Tabor, que fica ali próximo à região da Galileia, com 615 metros de altura. Temos o Monte Gilboa, que é conhecido por ter sido lugar daquela guerra dos filisteus contra Israel, contra o rei Saul, em que morreu Saul e o seu filho Jonatas. E temos o Monte Carmelo, que quer dizer campo fértil e jardim devido à sua fertilidade.
Os montes de Efraim, nós temos dois que se destacam, que é o monte Ebal e o monte Gerizim, descritos ali no livro de Deuteronômio. E o que é curioso com relação a esses dois montes, o Gerizim e o Ebal, foi uma ordem divina para que o povo de Israel se dispusesse 6 tribos no monte Ebal, 6 tribos no monte Gerizim, e entre eles havia uma depressão, que é um vale, em que ficariam os sacerdotes. Os que estivessem no monte Ebal deveriam proferir as maldições listadas ali na lei para o caso de Israel desobedecer os mandamentos de Deus. Os que estivessem no monte Gerizim iriam proferir, para que os de Ebal escutassem, as bênçãos decorrentes da obediência às leis de Deus. A acústica do local favorecia que ambos os lados escutassem um ao outro, as maldições no monte Ebal e as bênçãos no monte Gerizim. E nós temos agora os montes de Judá. Os montes de Judá, vamos destacar aqui o monte Sião, que na verdade, né, não é um monte, são montes de Sião. Nós vamos ter o Moriá e o monte Sião em si, e depois o monte da tentação. O monte Sião era o mais alto de todos, mas o que vai caracterizar esse monte? Primeiro que esse monte ele foi tomado por Davi no primeiro momento, era a fortaleza, uma grande fortaleza. Davi conquistou aquela fortaleza e ali aquela fortaleza passou a ser chamada de Cidade de Davi. Ali ficava o seu palácio, ficava o comando de Israel, ficava lá. Mas depois que Salomão construiu o templo e que ele levou a arca, né, para o templo que ficava no monte de Moriá, que ficava próximo ao monte Sião, então a partir daí, Sião passou a designar não só o contexto da cidade de Davi, mas toda aquela região que compreendia tanto o palácio de Davi, a cidadela de Davi, a fortaleza de Davi, com onde estava o templo, e então todo aquele contexto de Jerusalém ali passou a ser chamado Monte Sião. Sião muitas vezes vai designar a própria região de Judá, o local para onde afluirão todos os povos da terra para adorar a Deus. Moriá foi o local que foi erguido o templo e que passou a fazer parte do complexo ali de Sião, certo? Então, nós vemos ali então que o Monte das Oliveiras fica na base ocidental e fica também no jardim do Getsêmani, onde Jesus se dirigiu várias vezes. Temos ali o Monte da Tentação, que fica a cerca de 20 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. E assim, meus queridos irmãos, nós concluímos essa nossa primeira parte, nosso primeiro bloco de aulas de Geografia Bíblica. São muitas informações importantes, é importante que depois você escute novamente, se situe com relação aos ambientes geográficos narrados da Bíblia. Com isso você vai ter um maior aprendizado e nós estamos aqui, continuamos aqui à sua disposição para qualquer pergunta, qualquer dificuldade. Você pode postar lá no nosso grupo do Zap. Que Deus te abençoe, esperamos poder contar com você em nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Deus te abençoe em Cristo Jesus.